Vou gravar um pouco aqui para vocês como é o novo sistema de PABX da Oratrix. Ele é muito simples, muito fácil de ser utilizado. Ele veio justamente para que não tenhamos dificuldade na hora de utilização no dia a dia. Para começar, nós temos aqui um dashboard que a partir do momento que eu acesso ele é atualizado. Logicamente, aqui é uma empresa de teste que foi criada para fazer esse vídeo, então ela não vai ter muitas informações aqui, mas numa empresa real, conforme os dias vão passando de utilização, você tem aqui os dados conforme for acontecendo. Por exemplo, utilização durante o dia, você tem as chamadas recebidas, qual a quantidade diária, dentro daquele mês corrente, quantas ligações foram recebidas, quantas foram realizadas, justamente para que você possa entender um pouco melhor como é a utilização dos seus clientes. Se você tem maior volume recebendo, maior volume fazendo ligação, se existir ligações simultâneas, ou seja, ligações em tempo real que estejam acontecendo nesse momento, é aqui nas ligações simultâneas que você vai conseguir visualizar. Aqui em ramais você consegue visualizar os que estão offline e online. Então offline eu tenho um, online eu tenho um. No caso tem 2 ramais criados. Na minha PABX permite eu criar 50 ramais e os 2 que estão criados eles aparecem aqui. Então ele aparece em formato de pizza. Conforme a quantidade maior de ramais que você tiver, eles vão aparecendo. As filas de atendimento, conforme forem criadas, elas vão sendo aparecendo aqui também, com um tempo médio de espera, um detalhamento de tempo médio em que o cliente liga naquela fila e qual que é o tempo que ele espera até que um ramal atenda ele, com o tempo médio de atendimento, que é depois que o ramal atendeu, quanto tempo esse usuário fica na fila, uso total do mês aqui de chamadas efetuadas, de chamadas recebidas, e para a gravação das ligações tem aqui no disco uma quantidade de espaço que a gente libera para você, e aí vai aparecendo qual é o uso que você foi tendo desse disco para gravações dessas ligações. Aqui em ramais é bem simples, nós temos a opção de grupo de ramais, que é onde que você vai colocar as empresas, por exemplo, eu fiz uma venda para a empresa do José. Então você vai criar aqui a empresa do José e vai informar quais são os ramais que pertencem a essa empresa do José e vai inserir ela dentro dessa empresa. Isso serve basicamente para que quando você acesse os ramais, você saiba quais são os ramais que estão online ou offline aqui, e dentro da função do ramal, dentro do grupo de ramal, você sabe a qual empresa esse ramal pertence. Esse grupo de ramal, ele também determina se esse ramal vai poder transferir ligação ou puxar ligações de outros ramais. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho como que é criar um ramal. É muito simples. Eu venho aqui ramais, lista de ramais, clico em inserir um novo, ele já me dá uma listagem dos ramais que estão pré-prontos para ser utilizado. Eu posso escolher qualquer número de ramal que eu queira aqui. Eu posso dar um nome qualquer aqui a esse ramal para que ele seja identificável dentro do meu sistema. Dentro do grupo de ramais vai aparecer as empresas que eu criei. Então, por exemplo, esse aqui seria criado ficticiamente para a empresa do José aí. E eu vou escolher aqui qual que é o Caller ID. Ele já vem pronto para mim, eu não tenho que ficar digitando. Todos os números de telefone dos meus clientes, eles aparecem aqui nessa listagem. Eu vou escolher qual que é o Caller ID do cliente e qual que é o plano de descagem. Aqui, na verdade, eu estou preparando o ramal para fazer ligações. Então, eu estou dizendo para ele aqui que as ligações, elas precisam ser feitas, elas precisam sair através do plano do número 011 5197 3737. Aqui em puxar chamadas, eu vou definir se esse ramal pode puxar chamadas do grupo que ele pertence. Então, ele pertence ao grupo da empresa do José. Ele vai conseguir fazer ou transferência ou puxar ligações apenas de outros ramais que pertencem ao grupo do José. Tem outras funções aqui que você pode colocar, por exemplo, como não puxar chamadas. Esse ramal ele está proibido de fazer transferência ou puxar chamadas de qualquer grupo que seja. Para fazer a gravação das chamadas é muito simples, é só habilitar esse botão. Automaticamente esse ramal ele já está gravando as ligações. O cliente não pagou? É só vir aqui e bloquear o ramal do cliente. Ele já não está mais nem fazendo e nem recebendo ligação. Em código de área, nós vamos colocar aqui qual que é o DDD que ele não precisa discar quando for fazer ligações. Então, por exemplo, o número do cliente é 011, mas a empresa dele fica no estado do Mato Grosso. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, o 65, mesmo que for
um plano com o número de 011. Significa que quando ele for discar um número sem o DDD, o sistema vai entender que ele precisa de sair para o DDD 65. O ideal é colocar o DDD exatamente o mesmo ali do número do cliente para evitar erro na hora de fazer as ligações. Em segurança, você pode, por exemplo, habilitar um IP aqui, coloca o IP do cliente e esse ramal ele só vai funcionar se ele estiver dentro desse IP. Se pegar o telefone, por exemplo, levar para uma outra sala de uma outra internet, de um outro IP, ele já não conecta. Uma função muito interessante que eu tenho gostado muito é a da caixa postal. Você pode habilitar a caixa postal e aí você pode colocar o e-mail do cliente lá. Então você vai colocar um e-mail do usuário aqui na caixa postal e vai habilitar aqui embaixo no encaminhamento de chamadas, por exemplo, se for offline, o ramal estiver offline ou a ligação não for atendida, ele é encaminhado para a caixa postal. Então, caso alguém ligue de fora de um celular, de um fixo, e aquele ramal tiver ocupado, indisponível, não for atendida a ligação, o cliente vai ouvir um tom de caixa postal e aí ele vai poder deixar uma mensagem. Depois dessa mensagem, 30 segundos depois que ele desliga a ligação, que o cliente desliga a ligação, ela é enviada aqui para esse e-mail que foi gravado aqui. Então é bem interessante essa situação, porque nunca perde a informação de uma ligação, mesmo que o ramal esteja offline. Eu não vou falar das partes mais comuns, por exemplo, histórico de chamadas, a questão de terminação, porque isso aqui acaba tomando bastante tempo e é mais funcional, por assim, mais técnico. Eu quero mostrar mesmo a questão de funcionalidades aqui, para que vocês possam entender as funcionalidades novas do sistema. Por exemplo, aqui em números entrantes, é o número que nós vamos receber a ligação. Então esse número ele está apontado para um ramal, que é o ramal empresa 100. Só que se eu quiser, eu posso vir simplesmente aqui em editar digi e apontar ele para qualquer outro tipo de serviço. Por exemplo, para uma fila, para um fluxo de chamadas, para uma sala de conferência. Eu posso apontar ele para um outro destino com uma informação muito simples de apenas clicar em editar e fazer a transferência deste número, tá bem? Aqui nós temos em recursos, nós temos as filas, nós podemos criar quantas filas forem necessárias. Essas filas eu consigo colocar ela em sequência, em ordem de inserção, simultâneo, aleatório. Eu consigo colocar um áudio de anúncio que vai ser reproduzido para o atendente quando ele aceitar a chamada. Então aqui, se for a fila vendas, por exemplo, eu habilito o anúncio aqui, escolho qual que é o áudio e quando ele atender a ligação, ele vai ouvir fila vendas, para saber que esse cliente ele entra para a área comercial. O cliente lá do outro lado, ele não ouve esse áudio, apenas o atendente. Eu consigo colocar também horário de funcionamento aqui na fila, não apenas na PABX, mas eu consigo colocar horário de funcionamento na fila, no fluxo de chamada, na URA, nos números entrantes, em todas essas possibilidades eu tenho para colocar o horário de funcionamento. O fluxo, ele é a PABX, só que ele veio muito evoluído. Quando eu clico aqui em fluxo de chamadas, eu vou clicar com o botão direito, vou vir em ações, ele tem uma série de ações que eu posso adicionar. Por exemplo, eu vou adicionar uma URA. Ele me dá aqui as informações de uma URA. Eu posso colocar um áudio, por exemplo. Aqui, se eu colocar texto e colocar qualquer coisa escrita aqui, o próprio sistema vai converter esse texto em um áudio para ser falado na URA. Depois eu posso informar que ele vai ser apontado para uma fila. Então eu escolho qual fila ele vai ser apontado aqui. Previamente eu devo ter vindo aqui em fila e criado essas filas e depois é só eu ligar. O número entrou, a ligação entrou, ele vai tocar onde? Vai tocar na URA. A URA, o cliente digitou 1, ele vai apontar para essa fila aqui. Eu posso colocar uma segunda fila de um segundo setor caso o meu cliente digite 2. Eu posso colocar que ele vai apontar para um ramal caso o meu cliente digite 3. Eu posso, por exemplo, colocar que ele vai gerar um protocolo caso o meu cliente digite 4 e depois disso é que ele vai ser enviado para uma fila de atendimento. Então, assim, eu consigo criar uma série de situações aqui dentro desse fluxo de chamadas e fazer com que a PABX do meu cliente ela seja muito melhor e muito mais evoluída. Por exemplo, eu posso, inclusive, colocar aqui que eu quero que seja criado um código. Então, eu vou colocar que se o meu cliente digitar 9, vai ser criado um post, um código no formato post, no método post, com um tipo de JSON, por exemplo, colocar os dados que eu quero aqui, programar, no caso você precisa ter um programador para que ele possa fazer isso aqui, e jogar para uma URL de destino. Por exemplo, se o meu cliente não sabe o que ele quer,
eu posso gerar uma integração com um sistema de tickets que vai fazer a abertura de um chamado. Você não faz ideia o tanto de coisa que a gente consegue fazer dentro desse fluxo de chamadas. Nós temos aqui uma outra coisa que é as salas de conferência. Isso aqui é muito interessante. O que é a sala de conferência? Você cria uma sala com um nome, por exemplo, reunião diretoria. Você consegue colocar um número para essa sala, por exemplo, 456-789, e um código PIN. Então, os seus colaboradores, eles podem pegar o ramal deles, podem colocar o número da sala lá, digitar no ramal como se fosse ligar para outro ramal, 456-789, vai pedir o PIN, ele vai colocar o 847 e vai participar dessa sala de reunião. O mais interessante é que na sala de reunião, eu posso apontar um número para ela. Se eu vir aqui em números entrantes e editar o número, eu posso colocar que ele vai tocar em uma sala de conferência. Coloquei que é na sala de reunião da diretoria. Se algum cliente ligar da TIM, da Vivo, tá claro, de celular, de telefone fixo, para esse número aqui, ele vai tocar na sala de reunião da diretoria. Quantas pessoas podem participar de uma reunião na sala de conferência? Quantas pessoas entrarem? 5 pessoas, 10 pessoas, 200 pessoas? Quantas pessoas entrarem vão participar. E por último, nós temos as URAs. Aquela URA tradicional que você escolhe a ação, por exemplo, digite 1, vai para um ramal. Digite 2, vai para uma fila. Digite 3, vai para uma sala de conferência. Então aqui é aquela URA tradicional, comum de antigamente, que a gente consegue montar aqui. Que é uma URA mais evoluída, precisa ser feita no fluxo de chamada. Eu espero que você tenha gostado do nosso sistema. Para você fazer a migração do seu sistema atual, é só entrar em contato com a nossa equipe, que já fazemos a migração. E se você ainda não é nosso cliente, 0800 019 0123 é o nosso WhatsApp, entre em contato com a nossa equipe e faça a contratação do seu sistema com numeração de telefonia fixa ilimitada para todo o Brasil. Valeu? Te aguardo, obrigado!